Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que lemos na leitura devocional. Mateus, capítulo 13, versículo 10 e o versículo 11, a parte A do versículo. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O tema da nossa reflexão, por alguns minutos, o tema é parábola. E esse tema, na quarta-feira próxima passada, nós refletimos também sobre ele. E achamos por bem hoje aprofundar um pouco mais. O tema é parábola. E por que é importante nós analisarmos aqui esse tema e essa parábola? Porque há muitas pessoas que pensam que as parábolas de Jesus são iguais a determinadas histórias que são produzidas pela mente humana, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e outras histórias que são produzidas pela mente humana. E aí perguntaram a Jesus: veja bem, por que lhes falas por parábolas? E ele respondeu identificando exatamente o que é uma parábola. E qual foi a resposta? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nenhuma história produzida pela mente humana é para revelar um mistério do reino dos céus. Se encaixa na categoria de sabedoria humana, mas não como uma revelação dos mistérios do reino dos céus. Portanto, cada parábola de Jesus é uma revelação de um mistério do reino dos céus. Repetindo, cada parábola de Jesus é uma revelação de um mistério do reino dos céus. E aí nós temos inúmeras parábolas: a parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico Lázaro e outras parábolas. Então, cada parábola, a parábola do trigo do joio ou do joio do trigo, a parábola do semeador, inúmeras parábolas, e cada uma delas aponta, revela um mistério do reino dos céus. É importante que nós saibamos isso, porque é Jesus que está respondendo a uma pergunta dos seus discípulos. E aí, em Mateus, capítulo 13, versículo 16 e 17, Jesus ele tem plena consciência, não apenas do que ele estava revelando, como o que os discípulos e os apóstolos e todas aquelas pessoas estavam ouvindo. Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram.
exatamente porque aquilo que Jesus fazia e aquilo que Jesus falava existia o diferencial de uma revelação de um mistério do reino dos céus. Chegou a um ponto de intimidade tão grande de Jesus com seus apóstolos a respeito das revelações, que ele disse o seguinte, João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Repetindo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, aquelas pessoas que presenciaram, que ouviram, que viram Jesus, eles estavam, na realidade, testemunhando Deus de uma forma corpórea. E isso os cristãos precisam saber, que quando nós proclamamos Jesus, nós estamos proclamando Deus, nós estamos proclamando o reino dos céus, nós estamos proclamando a salvação, nós estamos proclamando o novo nascimento. Portanto, tudo que Jesus ouviu de Deus, ele deu a conhecer e está registrado na Bíblia. Repetindo, tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, quando nós estabelecemos uma intimidade com Jesus e procuramos conhecer Jesus mais profundamente, aí a gente tem uma intimidade com Deus. E a gente precisa até verificar determinadas músicas evangélicas. E uma delas, recentemente, não tão recentemente, mas de uns 2 ou 3 anos para cá, é aquela música que fala: ninguém explica Deus. Ora, é preciso dizer para o autor dessa música que Jesus explica Deus. Fora de Jesus, não. Mas Jesus explica Deus. Se nós quisermos conhecer Deus, a gente tem que conhecer Jesus. Quem não conhece Jesus não conhece Deus. E nós precisamos dizer isso para as pessoas. E dizer com convicção. Então, quando as pessoas aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele na realidade, ele está aceitando o senhorio de Deus em sua vida. É uma vida diferente, é um modo de pensar diferente, atitudes diferentes. E Jesus disse, Mateus 13:17, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. Moisés não viu o que o apóstolo Pedro viu. Jeremias não viu o que o apóstolo Tiago viu. E Jesus disse isso claramente. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus estava revelando através de forma espiritual, e no Novo Testamento ali
aquele momento das parábolas que Jesus estava falando, ou daquilo que Jesus estava fazendo, era Deus de forma corpórea. Por exemplo, quando Jesus acalmou os ventos e o mar, e aquele barquinho ficou tranquilo. O que foi que as pessoas disseram? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Portanto, a parábola, ou cada parábola de Jesus, é uma revelação de um mistério do reino dos céus. E aí nós vamos para a parábola do rico e Lázaro. É uma revelação de um dos mistérios do reino dos céus. Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23. Apenas esses dois versículos. Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. A parábola do rico e Lázaro. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Portanto, o que é uma parábola? A parábola é exatamente a revelação dos mistérios do reino dos céus. E nessa parábola aqui, o que foi que Jesus revelou? O que foi que ele falou? Ele falou a respeito do céu, simbolizando o seio de Abraão, e falou a respeito do inferno. Algumas traduções têm a palavra Hades, que em língua portuguesa seria sepultura. Tem algumas versões que têm a palavra cova. Mas isso não era o que Jesus estava falando. Ele estava falando de uma realidade espiritual. Ele não estava falando de que na cova a pessoa estava em tormentos. Se ele estava falando de uma realidade espiritual, morreu o menino e foi levado pelos anjos. Os anjos são seres o quê? Celestiais. Morreu o menino e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uma das palavras que fala a respeito do céu, a respeito do paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E aí o que é que diz o versículo 23? No inferno. Ao meu ver, esta é a tradução que mais se aproxima do que Jesus realmente queria revelar, a realidade do paraíso e a realidade do inferno. E no versículo 23 diz: no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Portanto, aqui nós temos uma parábola que está revelando um mistério do reino dos céus, a parábola do rico e Lázaro. Outra coisa importante aqui é que Jesus está falando de algo além da pessoa no caixão, além da morte. Ele não está falando de algo aqui. Ele diz: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então ele está revelando algo além do sepulcro, além do caixão, além do túmulo. Veio a morrer também o rico e foi sepultado. E aí ele fala dos dois locais.
no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos. E nós poderíamos aprofundar um pouco mais essa questão aqui, o que Jesus está dizendo. No inferno ergueu os olhos estando em tormento. Significa, o que Jesus está revelando para nós é que no inferno a pessoa vai ter plena consciência de que está no inferno. No inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, portanto consciência de que tem um lugar melhor e que ele não está lá. Ele está no tormento e Lázaro está no paraíso. Agora veja que o inverso não diz. Lázaro, ele não estava nem mais preocupado com a terra e muito menos ele estava vendo o inferno. Agora quem estava no inferno estava vendo o céu e até pediu. E o que foi que o pai Abraão disse? Aqueles que quisessem passar de lá para cá não poderiam, nem os de lá passar para cá. Portanto, é uma situação que Jesus fala nessa parábola e irreversível. Quem vai para o inferno não sai do inferno, e quem vai para o céu também não sai do céu. Duas realidades espirituais. E Jesus está falando através de quê? De uma parábola. Ele está revelando. E aí nós vamos para Hebreus capítulo 9, versículo 27, que fala a respeito da realidade da morte. Olha o que é que diz Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Em uma outra versão, diz a mesma coisa, mas com a modificação apenas de uma expressão, mas é a mesma coisa. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, e lá no inferno. Portanto, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não existe uma sucessão de idas e vindas. Graças a Deus, a morte é uma realidade única para cada um de nós. No dia que nós fecharmos os olhos para este mundo, de acordo com essa parábola aqui, abriremos no céu. Porque nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, já depois de ressuscitado, ele disse qual seria a nossa missão. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse texto aqui já nos diz muito a respeito de que a salvação é para todos. Nós não podemos dizer que a salvação é para alguns. A salvação é para todos. O plano de Deus é para todos. Todo ser humano tem oportunidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o plano de salvação é para todos. E aí vamos pensar em Deus. Que plano divino seria esse? Para um grupo de pessoas e para outros não. Se cada um de nós somos a impressão digital de Deus, saímos da mesma fonte,
que deu a vida a cada um de nós? Fomos nós que nos produzimos? Fomos nós que nos fizemos? Então o plano do Criador é para toda a humanidade. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí o que é que diz o versículo 16? Marcos 16. O livre-arbítrio: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é uma decisão do ouvinte. Ele é que vai decidir se ele aceita Jesus ou se ele rejeita Jesus. E o que significa livre-arbítrio? Poder de decisão. Foi Deus que colocou dentro de cada um de nós. Por exemplo, nós estamos aqui sentados numa casa de oração, cultuando a Deus. Poderíamos estar em casa, poderíamos ter ido para outros lugares, mas no exercício do nosso livre-arbítrio, nós saímos de nossas casas e estamos aqui. Ninguém botou a corda no pescoço de ninguém para vir para cá. Cada um veio no exercício de sua liberdade. Veio porque quis. Não é porque foi imposto alguma coisa para que você viesse. Livre-arbítrio, poder de decisão. E toda hora, todo instante, nós estamos tomando decisões. Decisões mais relevantes, decisões menos relevantes. Decisões que têm a ver com a eternidade e decisões que têm a ver apenas com a nossa vida aqui. É feito quando a gente faz faculdade. Temos as matérias obrigatórias e temos as matérias eletivas. A gente escolhe se quer pagar aquela matéria ou não. Mas tem matérias que são obrigatórias. A morte, por exemplo, nessa universidade da vida, é obrigatória. Ninguém é melhor do que ninguém. Morre o crente e morre o credo. E Deus não vai dizer: porque você é rico, porque você tem 3 diplomas, porque você mora no Jordão, porque você mora em Boa Viagem, porque você mora no Brasil, porque você mora nos Estados Unidos. Não. Morre o rico e morre também o pobre. Então, livre-arbítrio é essa capacidade que Deus nos deu. E aí nós vamos ver agora 2 coisas: o preço da desobediência e o preço da obediência. O preço da desobediência nós vamos ver em João 3,36. O preço da desobediência. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é o preço da desobediência. Repetindo: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Agora o preço da obediência. João 5,24. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então veja que todos esses textos que nós estamos lendo está falando de uma realidade pós-túmulo. Portanto, revelação de um mistério do reino dos céus. Repetindo, Jesus disse isso para os judeus, ao vivo e a
Respondeu Jesus: Deus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, não é terá, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E aí nós vamos para o testemunho de Deus. Ele esclarece, ele explica exatamente isso que Jesus disse em João 5,24. Abram suas Bíblias em primeira carta de João, agora na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E um testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse não é o testemunho de um apóstolo, ou de um profeta, ou de quem quer que seja. Esse é o testemunho de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Em seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E o que é que diz na sequência? Quem tem o Filho tem a vida. Então como é que eu digo que aceitei Jesus, que tenho Jesus no meu coração, e vou dizer que não estou salvo? Eu tenho que dizer que estou salvo. Agora eu não posso falar da salvação de terceiros, porque é uma questão pessoal, é individual. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja, voltando ao tema, parábola. O que é a parábola? É uma revelação dos mistérios do reino dos céus. Tudo o que a gente falou aqui, a gente falou de realidades espirituais, da vida eterna, do céu, da morte, da vida após o caixão, após o túmulo, após o Hades. Hades, no grego, sepultura. Mas inferno é um lugar de tormentos. Então há uma diferença. Na sepultura somos pó, e em pó tornaremos lá na sepultura. Mas só que Jesus está revelando de algo além da sepultura. E aí, para concluir, nós poderíamos dizer o seguinte, que Jesus disse para Nicodemos. Está registrado em João 3,12. Veja o que Jesus disse para Nicodemos. João, capítulo 3, versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus também falou de coisas terrestres. Quando ele disse a Nicodemos,
O vento vem de tal, o vento sopra de um lugar, vai para o outro, e tu não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Estava falando de uma realidade terrestre. E aí ele colocou Nicodemos numa grande interrogação. Se vos falei de coisas terrestres e não crereis, como crereis se vos falar das celestiais? Cada parábola é uma revelação, de uma realidade celestial. Cada parábola. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Imagine, para concluir, nós, depois de todo esse tempo, a gente lê esses textos, a gente lê a palavra de Deus, a gente fica impactado com a palavra de Jesus. Imagine aquelas pessoas que estavam ouvindo, assim como nós estamos aqui, Jesus falando, por exemplo, na sinagoga de Nazaré. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele leu o texto, devolveu ao assistente, as pessoas ficaram com os olhos fixos nele e ele começou a falar. Na sinagoga de Nazaré. Agora, aquelas pessoas que viveram naquele tempo, Jesus, Deus de forma corpórea, também tiveram a mesma responsabilidade de hoje, aceitar ou rejeitar. Foi que Jesus disse para Nicodemos, que era um homem religioso: se vos falei de coisas terrestres e não creres, e não acreditas, como é que você vai acreditar se eu vos falar das celestiais? Assim muitas pessoas hoje não acreditam nem no que está vendo aqui, coisas terrestres. Como é que vai acreditar nas coisas do céu? Então que nessa manhã a gente realmente coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.